Bom dia, muito bom dia para você. E nós já estamos aqui de volta na JLM, a Jornada Luz do Mundo. E nessa jornada estamos lendo o livro de João. João, o discípulo de Jesus, o discípulo que se sentia muito amado. Hoje nós vamos ler uma parte do livro do capítulo 6 de João. E é fundamental porque aqui nós vamos entender que a palavra de Jesus, o próprio Jesus, ele é o pão da vida. Ele se considera o pão e ele entrega esse pão para que a gente se alimente espiritualmente. Então nessa leitura nós vamos entender cada palavra de Jesus e ele entrega literalmente esse pão para que a gente se alimenta no Espírito. Então, antes de continuar, eu quero dizer que você é muito amado, que você é muito amada, e eu me sinto muito amado por cada um de vocês, e por isso, todos os dias, a gente quer entregar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e que o Espírito Santo ele faça a sua obra em cada semente entregue ao coração de cada pessoa, em nome de nosso amado e o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar nessa leitura, nessa jornada. Vamos fazer essa leitura de hoje com muito amor e com muita atenção para que a gente receba esse entendimento que vem através do Espírito Santo. Pão para a vida são as palavras de Jesus. Então Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Olha assim, simples e direto. Jesus, ele sempre é simples e direto. Você já percebeu isso? Então ele falou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Então a gente vai a Jesus, ou seja, busca o conhecimento sobre Jesus e está se alimentando dele, alimentando espiritualmente. Aqui você deve entender que é um alimento que mata a fome para sempre, ou seja, é um alimento espiritual. Porque o alimento do corpo, a gente se alimenta às vezes 3, até mais de 3 vezes por dia. E sempre está com fome, sempre precisando se alimentar novamente. Mas o alimento que é Jesus Cristo, o pão da vida, ele só alimenta uma vez. E dali a gente perde a fome, ou seja, não tem mais fome. É um alimento que dá vida eterna. Eu, porém, já disse: vocês me viram e não acreditaram. Isso Jesus continua falando. Tudo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu nunca o rejeitarei. Então quem busca Jesus em seu coração, e essa busca é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus nunca rejeita. Porque ele fala assim: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me tem dado. Então, se você começa a buscar Jesus, é porque Deus te colocou nesse caminho. Deus te entregou para Jesus. E Jesus fala: daqueles que o Pai me entregou, eu não perco nenhum, mas que eu ressuscite a todos no último dia. No último dia. Quem quer que veja o Filho e acredite nele tem vida eterna. Então quem acredita em Jesus tem vida eterna. Não é essa vida do corpo. Não confunda, o corpo ele tem uma vida limitada,
mas no Espírito nós temos vida eterna quando acreditamos em Jesus, nos tornamos filhos amados de Deus. Os judeus, olha só, e eu o ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar porque Jesus tinha dito: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu. E eles diziam: esse aí não é Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como é que ele vem dizer: eu desci do céu? Então ele estava questionando porque eles conheciam que Jesus tinha nascido de Maria. E eles achavam que José era seu pai. Eles ficaram ali questionando, dizendo: como é que Jesus disse que desceu do céu? Então Jesus respondeu-lhes e disse: parem de murmurar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Jesus falou, todos serão instruídos por Deus. Todas as pessoas serão instruídas por Deus. Então o Espírito Santo ele faz, agora depois que Jesus subiu, o Espírito Santo ele faz essa obra. O Espírito Santo alerta o mundo em relação ao pecado. Então todo aquele que escutou o Pai e aprendeu dele, vem a mim, vem a Jesus Cristo. Não que alguém tenha visto o Pai, só que aquele que vem de Deus é que viu o Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo viu o Pai. Os demais, ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Aí Jesus fala: eu garanto a vocês, olha só, Jesus é incisivo. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. O que a gente precisa somente? Acreditar de coração em Jesus. Quem acredita em Jesus e acredita que ele é Filho de Deus, que desceu do céu e cumpriu o seu propósito em nosso favor, para nos tornarmos filhos de Deus também. Quem acredita nisso já tem a vida eterna, a vida espiritual eterna, para sempre, em Jesus Cristo. Aí Jesus confirma novamente: eu sou o pão da vida. Ele é muito incisivo aqui nesta parte do livro de João. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Eles morreram. Eles precisam ressuscitar no Espírito. Este é o pão que desce do céu para que não tenha vida, para que não venham a morrer quem dele comer. Aí ele fala novamente: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês precisam se alimentar de mim, se alimentar no Espírito, para que vocês tenham vida eterna. E quando vocês decidem se alimentar de mim, vocês decidem acreditar que eu sou o Filho de Deus, que desceu para alimentar vocês no Espírito, para que vocês tenham vida eterna. Então, quem comer deste pão viverá para sempre. Quem comer deste pão viverá para sempre. Para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, a minha própria carne. Aqui Jesus estava falando sobre a morte na cruz, para que o mundo tenha a vida. Então você já decidiu acreditar, entregar seu coração para Jesus em qualquer situação, independente do que você está passando neste mundo. Entregue de coração, entregue-se para Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu
para nos alimentar no Espírito. Jesus é esse pão vivo. Então, por isso, todos os dias devemos buscar esse pão, não porque ele precisa entrar todo dia em nosso coração. Não, ele já está aqui. Mas a gente precisa fortalecer essa fé em nós mesmos, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos escutam muitas coisas do mundo. E se a gente não se alimentar todo dia do pão que é Jesus, ele vai enfraquecendo em nós. Porque a gente começa a dar atenção às coisas do mundo. Então, por isso, todos os dias devemos buscar a Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar. Alimentar no Espírito, alimentar para a nossa vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna através da sua obra, a sua obra que foi consumada com grande êxito. Então, já estamos no final dessa jornada, dessa leitura, e eu desejo para você um excepcional dia, para você e sua família. Que Deus coloque a sua mão protetora sobre você e que Ele te livre de qualquer angústia neste dia. Que você se sinta amado, que você se sinta amada no coração. Se sinta amado. E você sabe que Deus te amou antes da fundação do mundo. Então se sinta muito amado, se sinta muito amada. Eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Eu sou Getúlio Freire. Sinta o meu abraço. Fica com Deus.